Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao segundo episódio do podcast do canal Siglia Azevedo. E como vocês já vêm acompanhando e já sabem, nós vamos agora iniciar nosso segundo episódio da temporada Tudo sobre Direito. E aí, como nós sempre elevamos o nível desse canal, nós estamos trazendo a Fibra, que é uma faculdade que já tem quase 20 anos, e a gente vai falar sobre isso no mercado paraense, e que tem uma contribuição muito grande, educacional, mas também social, porque nós sabemos que a educação transforma vidas todo dia, gente. Então, vamos lá. Qual é o nosso papel aqui? Não é o de informação? Então, por que é tão importante trazer uma faculdade para falar com vocês? Porque nós sabemos que a faculdade, os papéis do ensino se modificaram com a pandemia. E a gente vai tratar sobre isso. E aí, Gomes, e aí eu vou trazer quem? Sejam bem-vindos. O Gomes de Mello é o coordenador do curso de Direito da Fibra. E a Irene Noronha é a pró-reitora acadêmica, né? E eles estão aqui para conversar com a gente sobre esse ensino de direito, sobre o papel da educação, que é tão importante no nosso país, sobre todas essas modificações que nós tivemos pós-pandemia, porque nós sabemos que tudo mudou. O mundo é outro depois da pandemia, e eles vão conversar, vão trazer todas as informações. Não esqueçam, se vocês quiserem saber tudo que vocês precisarem saber, vão lá e comentem, que eles vão lá responder para vocês. Mas eu quero, Gomes, primeiro iniciar minha conversa contigo. Seja muito bem-vindo, é uma honra, é um prazer te receber. Já quase 11 anos à frente da coordenação de direito da Fibra. Eu entendo que é um papel muito importante, né? Então, qual é o maior desafio que você enfrentou e enfrenta hoje à frente dessa coordenação do curso de Direito? Siglia, eu que agradeço, é uma grande satisfação, uma honra, né, estar aqui atendendo aí o seu convite e poder esclarecer alguns aspectos importantes nesse ambiente jurídico, tanto do Estado do Pará quanto aqui, e especificamente coordenando o curso de Direito da Fibra, né, no Centro Universitário, desde janeiro de 2021. Desafios, são muitos desafios. Eu imagino. Desde a formação do futuro profissional, para que ele possa andar com as próprias pernas no futuro. E eu procuro mostrar para os alunos, fazendo uma comparação, como se fosse uma pedra bruta que entrando no curso, e a partir de cada semestre vai sendo lapidado, né? O quadro vai sendo pintado, e ao final do curso ele vai estar preparado para exercer as atividades jurídicas em todas as áreas. Claro que vai ser um início do processo, ou seja, ele vai ter que se especializar, vai ter que escolher algum ramo nas diversas vertentes que tem da área do direito. E, ao longo desse período, esses quase 11 anos, eu vou fazer 11 anos no dia 1º de agosto deste ano, não foi fácil. Eu imagino muito. Não foi fácil. Mas olha, quero já fazer aqui uma palavrinha, mesmo antes de dizer um oi a todo mundo que está nos assistindo. Está conduzindo com muita maestria o curso, pode ter certeza. É um grande profissional, tem livro editado, né? Livro, depois ele pode contar para vocês, ele nunca traz o livro. Por quê? Não, tem que trazer esse livro, o Vadimécum do Policial Militar. É o único livro que trata da legislação para bombeiros, militares, no estado do Pará. Então, já fica um convite para a gente falar tudo sobre esse livro. Sim, nós precisamos. É importante, não é? É muita gente, né, Irene? Muita gente. Na verdade, é um vadimécum voltado para o militar do estado do Pará. Certo. É um compêndio, né, com um pouco mais de 1.200 páginas.
Só um pouquinho, Irene. Só um pouquinho. 1.200 páginas. Toda a legislação, é como todo vadimeco, né? E o arcabouço jurídico é muito extenso. E é muito específico, é voltado não só para os militares do Estado, mas quem advoga na área, os magistrados, procuradores, promotores e pessoas que militam na área do direito militar estadual. Foi condecorado também com a medalha do ensino jurídico. É importante a gente falar sobre isso, porque mostra a solidez da instituição. Claro. O professor Gomes estava dizendo agora há pouco sobre cuidar do nosso alunado, mas a gente precisa também cuidar do corpo docente, cuidar das pessoas que trabalham na instituição, seja do apoio, até todas as pessoas de todos dos níveis hierárquicos da instituição. Porque a gente só faz uma instituição de qualidade quando a gente tem pessoas que sabem o seu papel, não é, na educação, que desenvolvem o seu trabalho com amor e com competência. E não existe empresas sem pessoas. Não existe. Não existe essa dissociação. Eu também concordo Não com existe isso. essa dissociação. Então, aproveitando, me conta um pouco da tua trajetória no direito. Acho que é importante agora, nesse momento. Tá. A minha primeira profissão foi a Polícia Militar, né? Eu sou coronel da reserva e desde a época da ativa, desde o início da minha carreira como tenente, eu tive esse viés educacional, voltado para a formação de praças, de oficiais, de delegados no IESP, e me preparei para, quando fosse para a reserva, que equivale à aposentadoria, para viver a vida acadêmica propriamente dita, né? E quando ainda, né, na ativa, eu comecei ministrando aula em outras IES. Em 2010 fui para a Fibra, em janeiro de 2010. Em 2013, na época era a faculdade, né, a direção me convidou para assumir a coordenação e aceitei e estou até hoje como coordenador do curso. Como a professora Irene disse, né, essa visão estratégica, a visão administrativa e de gestão, ela é fundamental. Essa minha experiência na ativa da Polícia Militar, existem várias funções administrativas que me consolidam, ou melhor, me consolidaram para essa gestão acadêmica, apesar de que eu nunca imaginei que eu iria desenvolver a função de coordenador do curso. E associado a isso, né, a minha própria formação, hoje eu faço parte de avaliação, né, do MEC, eu sou um avaliador do MEC desde 2018, para tanto autorização de curso, reconhecimento e renovação do reconhecimento. E isso dá uma experiência boa. Muito grande, muito forte. Para ver os pontos fortes e fracos e fortalecer o nosso curso. E, graças a Deus, tem dado certo. Nosso curso é nota 5, é a nota máxima do MEC. No ENAD, a nossa nota é 4. Né? O próprio centro universitário é nota 5 também, assim como outros cursos do centro universitário Fibra também é nota 5. Então, eu vejo que nós estamos no caminho, graças a Deus, com um corpo docente muito bom, são pessoas experientes, nós temos desembargador, procurador de justiça, advogados, procuradores autárquicos, assessores dos tribunais, do TJ, do TRT, da Justiça Federal, enfim, estamos no caminho certo, né? Tanto é que, quando eu encontro com algum egresso no fórum, e tenho uma grande satisfação de ver que as pessoas que passaram por nós e tivemos a oportunidade de contribuir na formação profissional dessas pessoas,
são gratas e ficou uma amizade que, quando se encontra, se renova, e é uma gratidão muito grande. Gratidão nossa, né, de poder contribuir, e de quem formou na Fibra e hoje está no mercado de trabalho, prosseguindo no alcance do seu objetivo maior de cada um. Eu fico muito feliz em saber, em ver e ouvir de vocês a evolução que essa faculdade teve, porque eu iniciei o curso de Direito na Fibra, eu falei para vocês, que lindo, né? Uhum. Fiz 3 semestres e eu não saí da Fibra porque ela não atendia as minhas perspectivas lá atrás, que eu tenho quase 12 anos formada em Direito, já atuando, na verdade, né? E porque foi uma questão geográfica. Eu morava em Ananindeua e acabei optando por fazer uma outra faculdade em Ananindeua, mas saber que eu fiz parte desse primeiro processo e o quanto a Fibra cresceu e evoluiu e está fazendo um papel gigantesco no Estado, me deixa, assim, muito feliz de ver a qualificação de uma pessoa que está num alto nível coordenando um curso de Direito, né? E sabendo que tem pessoas competentes e responsáveis e compromissadas com a educação no Estado, que eu acho que é isso que a gente precisa provar todos os dias para as pessoas que são de fora, né? Então, me diz, o que mudou da Fibra que iniciou lá atrás para a Fibra hoje? Eu acho que é importante as pessoas entenderem o que era a Fibra quando começou e o que é a Fibra hoje. Bom, eu vou falar pelo curso de Direito, né? Claro, e a professora claro, Irene, ela já pode falar, ela vai já... Ela tem mais apropriação para falar sobre a instituição como um todo. A primeira turma, ela iniciou em 2005, né, e terminou em 2009. Ao longo destes anos, nós tivemos uma formação de vários profissionais, entregamos vários profissionais no mercado de trabalho. E, evidentemente, o curso de Direito, ele acompanhou a evolução jurídica. E o direito, né, você, como advogada, vive isso. Hoje é uma realidade, hoje é uma verdade e amanhã é outra. A cada minuto, né? Exato. A cada minuto. Especialmente quando se trata de decisões do Sim. STJ, STF, os tribunais Sim. superiores de maneira geral. A visão hoje é uma e amanhã é outra totalmente diferente. E o curso de Direito, ele acompanhou essa trajetória. Tanto é que nós tivemos a primeira matriz de 2005, depois uma de 2009. Quando eu entrei em 2013, nós elaboramos a matriz de 2014, já com uma enorme coincidência que foi espetacular. Todas as disciplinas que foram obrigatórias, trazidas como obrigatórias na diretriz curricular nacional de 2018, nós colocamos na matriz de 2014. Isso foi assim, uma coisa espetacular, né? Foi uma grata coincidência que sinaliza que nós estávamos no compasso adequado. No caminho correto. Exato. E em 2021 vimos a necessidade, até mesmo devido à nova DCN, de atualizar a matriz e iniciamos uma nova matriz em janeiro de 2022. Já com uma formatação bem arrojada, aliando muita prática com a teoria, para que o aluno, desde o primeiro semestre, ele tenha práticas e domine, né, a questão jurídica, para que, quando ele terminar o curso, ele tenha realmente essa visão forense, essa visão do dia a dia, do que ele vai encontrar, seja como advogado, né, no futuro profissional, ou qualquer área que ele venha a desenvolver ou que já exerça, aplicando efetivamente o direito. E isso é muito importante, porque nós sabemos que existe uma diferença entre o direito material e o direito processual. O aluno, ele precisa entender do direito material para que ele comece a entender o direito processual e aplicar esse direito processual.
Lá na época, quando eu formei, nós não tínhamos essa prática tão evidente. Isso dificultava um pouco, porque a gente acabava chegando no mercado, e agora eu faço o quê? Então, quando a faculdade traz isso já para o dia a dia do aluno, ele vai automaticamente ter mais facilidade na atuação. Inclusive, se ele não escolher ser um advogado. Exato. Né? Nós sabemos disso. Mas, Irene, então me diz, como é esse desafio de ser pró-reitora acadêmica de uma faculdade que cresceu tanto, de uma faculdade que está tão solidificada nesse mercado, né? O Gomes falou para a gente sobre a questão do direito especificamente, mas traça as linhas gerais dessa faculdade para a gente. Eu acho que o grande segredo é a paixão. Claro. Então, todo o amor que envolve as pessoas, os mantenedores que são verdadeiros apaixonados pela educação. Então, essa é a bandeira que nós levantamos todos os dias. Na verdade, a paixão é de todo mundo aqui, tá? Eu já percebi. A paixão aqui é de todo mundo pela educação, então, todos. É porque a gente sente isso e é isso que constrói a nossa equipe, né? Então, nós somos um centro universitário hoje e crescemos bastante, mas graças realmente a todas as pessoas que foram colocadas no nosso caminho. E a gente diz isso sempre, que nós somos muito felizes pela construção que nós temos hoje de pessoas que trabalham conosco e que fazem o centro universitário realmente essa referência em educação, que é isso que a gente gosta de dizer, porque educação é uma coisa e mercado é outra completamente diferente. Sim. Né? Então, agora em setembro nós vamos completar 20 anos de uma história realmente muito linda, uma história de dois apaixonados pela educação, que já vem do ensino médio. Um dos mantenedores é do Colégio Olympus, na época que tu estudaste conosco, certamente foi lá na Alcindo Cacela, naquele prédio menor. Né? Foi isso mesmo. Hoje nós estamos na Gentil Bittencourt e já temos 20 mil metros quadrados de área construída, né? Temos 14 cursos, tem muitos cursos da saúde, aí vale a pena depois acessar o nosso Instagram. Claro, vamos deixar marcado aqui o arroba, tá? Né, para conhecer um pouco mais da instituição, fazer uma visita lá dentro, porque quem passa não imagina o mundo que é lá dentro. Nós temos mais de 40 laboratórios, temos parcerias com outras instituições para fazer pesquisa e certamente o nosso curso de Direito é um curso referência. Né? E, assim, nós somos a única instituição, eu acho que no Brasil, não tenho conhecimento de outra instituição, que dá os livros para os alunos do curso de Direito. Ai, gente, então, que imagina, legal. Até porque os livros não são baratos. Não são baratos, não. Exatamente. Não tem nenhum custo a mais, tá? Vou te contar o segredo. Por favor, é importante para as pessoas saberem. A gente usa o valor da matrícula para fazer essa aquisição dos livros. Ou seja, a fibra cumpre seu papel social. Exatamente. E aí, perfeito, a partir do segundo semestre, todos os alunos têm direito de levar a sua caixa de livros novos. Não são livros usados ou livros devolvidos. São livros com cheirinho de livro novo. Aluno de Direito gosta disso, né? Gosta. Mas isso são para todos os alunos? Todos os alunos de Direito. Gente, que legal! Nós, claro, firmamos um edital lá que precisa matricular até uma determinada data. Todos os alunos têm conhecimento disso. E aí a gente começa a distribuição dos livros. E imagina, ao final do curso, tem uma biblioteca pronta, linda. Gente, e fantástico. Aí a gente dá também para os professores. São livros que são da leitura obrigatória, não é qualquer título, entendeu? Isso é divulgado ou não? É divulgado. É divulgado? Bom, talvez tivéssemos que divulgar até mais, mas nós fazemos uma divulgação sim, mas assim, a nossa preocupação mesmo com a boa formação e nós temos visto esses resultados, porque nós melhoramos na aprovação da OAB, nós melhoramos no resultado do ENAD, então todo esse movimento que a gente tem feito trouxe bons resultados. Fomos chamados há poucos dias que nós recebemos um prêmio como uma instituição que mais encaminha na Defensoria Pública, que mais aprova na Defensoria. Na seleção interna de estagiários para a Defensoria Pública. Caramba! Então, todos esses resultados são colhidos após de todo esse trabalho sério. Na verdade, são estratégias que vocês implantaram, né, dentro da faculdade para que vocês consigam chegar na excelência do trabalho desenvolvido. Porque, gente, eu entendo.
quando eu fiz o curso de Direito, foi minha segunda faculdade, mas eu ainda tinha dificuldades. Nós sabemos, a gente precisa trocar de vadimeco. Sim. Pelo menos uma vez no ano. Eu estou sendo por baixo, tá? Deveria trocar a cada 6 meses, mas a gente precisa trocar de vadimeco, a gente precisa entender a mudança da legislação. É muita coisa, são OJs, jurisprudência, as decisões, enfim, é uma série de coisas. Então, acho que só o fato de vocês terem a empatia de entender que esse aluno que vai ser recebido por vocês já vai sair com a biblioteca dele pronta, porque é isso, a verdade é essa. Né? Eu achei muito um projeto fantástico. A Fibra está de parabéns, o corpo todo, né, que faz isso, eu acho muito. E assim, durante a pandemia, como nós fomos pegos muito de surpresa, né? Todo mundo foi pego de surpresa, enfim. Nós fizemos a entrega dos kits nas casas dos alunos. Então, aluno que mora em Castanhal, aluno que mora em Ourém, recebeu em casa legal o seu livro. Gente, esse é o segredo do sucesso, né? Porque vocês entenderam a maior missão que a gente precisa ter, que é o servir. Eu acho que a Fibra entendeu isso. Viu? Né? Eu até me emocionei falando sobre isso. Mas eu acho, e eu fico assim, muito emocionada, porque eu também comentei com vocês que no 3º semestre de Direito virou minha chave, que eu nasci para fazer isso. Que era o que eu gostava, que era o que eu amava fazer. E eu larguei tudo, larguei emprego, larguei minha profissão anterior e fui. Eu quero isso para minha vida. Foi muito difícil, porque foram muitas dificuldades, mas eu não me arrependo um segundo, né? Nem um minuto. E aí, vamos lá. A gente tem tanta coisa, né, para falar, mas uma coisa que me chama muita atenção é a questão da formação mesmo, tá? Eu entendo que as faculdades, os centros jurídicos são todos direcionados pelo MEC, pela grade, enfim. Mas o que eu percebo muito? Não só de perceber com outros colegas advogados, mas principalmente de viver. Eu vivi todo o processo de ser aluna, de ser bacharel, de precisar passar na OAB, a ânsia, a aflição de passar na prova da ordem e depois começar um caminho jurídico. E aí eu era aquela pessoa que não tinha o pai advogado, ninguém. Era eu, Deus e eu e só. E eu precisava trilhar esse caminho. O que mudou depois de todo esse processo que a gente passou de pandemia? Depois de uma crise sanitária, nós tivemos uma crise financeira. Eu tenho certeza que vocês tiveram que fazer milhões de adaptações para chegar nesse aluno, para atender esse aluno da melhor maneira, né? O que mudou? Como é que a Fibra se adaptou a isso? O que ela tem feito para ingressar nesse mercado digital e realmente chegar nesse profissional? O que vocês têm feito? O que vocês têm pensado? Já tem um projeto novo nesse sentido? Pois é. Todo mundo sabia que o ensino remoto ele já existia e que cada vez mais estava se desenhando para ficar mais fortalecido. Isso era inegável, né? Estava muito presente. Mas com a chegada da pandemia, nós tivemos de avançar 50 anos num minuto, né? Porque foi todo mundo para as suas casas e aí nós tínhamos de fazer, inclusive, o treinamento dos professores para o remoto, para o virtual, de modo virtual. Imagina que loucura foi tudo isso. Então, eu nunca pensei em fazer uma gestão, ficar à frente... À distância. À distância. Os alunos nunca pensaram viver isso, porque tinham escolhido o ensino presencial. E nós, que também tínhamos escolhido um trabalho presencial, tínhamos de agora, a partir de ali, trabalhar de forma virtual. A Fibra já vinha, felizmente, se preparando para esse universo. Nós já estávamos aprovados como credenciados para o ensino EAD, inclusive credenciados com nota máxima, né? Tiramos nota 5, e vínhamos fazendo um trabalho assim muito pequeno ainda, mas os professores já tinham tido algum muito tipo de... tímido ainda. Tinham tido algum tipo de treinamento, os alunos já estavam familiarizados, no sentido de ter um repositório de materiais. E aí, da noite para o dia, tivemos de viver isso. Felizmente, não precisamos nem parar. Na mesma semana, a gente diz que é subir, né? Subir os alunos na plataforma e todos eles já estavam ali fazendo parte e que eu percebo que é realmente uma mudança que veio para ficar. Claro. Não se pode fechar os olhos para o ensino remoto. Muitos professores fazem uso, por exemplo,
como uma ferramenta de ensino, como uma metodologia ativa. Por exemplo, o aluno precisa já ter acesso a todo o material, às próprias bibliotecas virtuais, né? Então, é algo que não dá para ficar distante. Os cursos das licenciaturas têm disciplinas que são obrigatórias. Por exemplo, o curso de pedagogia, ele precisa ter um ensino remoto, porque você já precisa preparar o professor para aquele ambiente, um ambiente virtual, a linguagem que é diferente. Tudo. Né? Para tudo. você conseguir se aproximar do aluno. Vocês sentiram um retrocesso educacional nesse período? Eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda está colhendo esses prejuízos, sabe? Algumas lacunas que ficaram, porque... Assim, porque eu conversei com muitos professores e todos assim são unânimes em dizer que eles sentem, por isso que eu estou perguntando, né? Se foi uma realidade das faculdades também, vocês sentirem esse retrocesso educacional em função dessa questão remota, de estar todo mundo em casa. Olha só, a pandemia, ela veio de repente. Ela não anunciou nem nada. Não. E, como a professora Irene disse, tivemos que nos adaptar. Em uma semana, sai do ensino presencial e vai para o ensino à distância. Não foi fácil, né? O MEC editou várias portarias e resoluções para tratar o ensino à distância. Foi um grande desafio, foi uma dificuldade muito grande em nos adaptarmos, capacitarmos os professores, porque alguns já trabalhavam com ensino remoto, mas a grande maioria não, que é outra linguagem, outra metodologia. Não era a nossa realidade, não né, era, gente? Não era. Só que um detalhe, apesar de toda essa problematização, no sentido de que a época acabou sendo deficitária, porque os próprios alunos também não estavam preparados para isso, e em todos os níveis, seja o fundamental ou o ensino superior, os alunos entravam, desligavam a câmera e muitas vezes iam dormir. Sim. Só para falar que estavam presentes. E, obviamente, isso trouxe um prejuízo educacional, acadêmico. Apesar de tudo isso, né, tem a parte positiva, que é o EAD como um instrumento para ser utilizado adequadamente. Aí eu trago à baila a questão dos cursos EAD. Sim. Né? E há uma pressão muito grande dos grandes grupos em implantar o curso de Direito em EAD. Apesar de que a própria OAB, ela é visualmente, radicalmente contra. Ela solicitou suspensão, inclusive, Exato, né? O Conselho Federal solicitou suspensão. Exato. Isso. É recente, acredito que tem uns 15 dias. Mais ou menos 20 dias essa solicitação. E, consequentemente, o MEC baixou uma portaria suspendendo por um ano, criando um grupo de trabalho para analisar e fazer uma proposta. Então, todos os processos que estavam em andamento foram paralisados. Mas, Gomes, é importante também a gente falar para eles que existe uma autorização de um percentual em EAD, né, pelo MEC. É importante que eles também saibam. Obrigado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Existe uma portaria, ela é de dezembro de 2019, em que ela permite que mesmo os cursos presenciais utilizem até 40% com recursos, né, do ambiente virtual, utilizando o EAD. O grande problema é que os cursos que são 100% presenciais, como o curso de Direito da Fibra, acabam por optando por não utilizar isso. Por quê? O aluno nosso, ele quer um curso presencial, ele quer o olho a olho, quer chegar na sala de aula, encontrar o professor, tirar as dúvidas pessoalmente. E algumas instituições acabam criando um sistema híbrido, colocando algumas disciplinas
em EAD, até o percentual de 40%, que muitas vezes causa uma insatisfação no aluno. Um curso EAD é viável, entendo que é o futuro. Até porque a gente tem uma demanda reprimida. Nós Sim. temos uma demanda para o EAD. Sim. Que é aquela pessoa que trabalha demais, que não tem tempo. Exato. E ele quer estudar. Sim. E o curso de Direito, entendo que é possível isso. Agora, claro, atendido todos os requisitos, as Claro. peculiaridades, né? Se o curso de Direito da Fibra algum dia for em EAD, eu tenho certeza, e eu posso te afirmar, que vai ser o melhor curso de Direito em EAD. Mas, no momento, nós somos 100% presencial. E, assim como outros cursos, né? Eu vejo que alguns cursos não são muito passíveis de serem em EAD. Por exemplo, enfermagem. Algumas situações são um pouco complicadas. São O complexas. conselho né? também é bem contra, né? Sim. Imagina a medicina à distância. Sim. Tá? Mas essa portaria, ela prevê, né, os 40%, até 40%, e hoje em dia grandes grupos acabam utilizando isso, que não é o caso da Fibra. A Fibra é como eu falei, um centro universitário local, assim como outro grupo também, outro centro universitário também é local. Os demais, todas as IES aqui de Belém, região metropolitana, fazem parte de grandes grupos educacionais. Sim. Né? Uhum. E a Fibra é um grupo local, né? São 2 mantenedores. E É 100% paraense. 100% não é isso? paraense, exatamente. E nós optamos, e eu falo isso com muito orgulho, que o nosso curso é 100% presencial. Isso acaba fazendo com que nós tenhamos uma captação de alunos que se sentem insatisfeitos em estarem em outras IES com esse percentual em EAD e acabam migrando para a Fibra. Mas assim, Irene Gomes, a Irene falou há pouco, é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Eu vou um pouquinho além. É uma realidade que nós não podemos mais fugir, né? Não tem mais. Por quê? Porque o mundo é digital. Porque as crianças já nascem digitais. Porque essa garotada que já vai para a faculdade cedo, ela é digital. Então, ainda que hoje a Fibra seja 100% presencial, e eu acho isso muito legal, porque a gente entende que você está mais próximo, você consegue entender a demanda daquele aluno, as dificuldades, o professor consegue identificar tanta coisa na sala de aula que outras pessoas não identificam. Mesmo que ele esteja ali, ele vai se adaptando, conversando, e no processo de aprendizado ele acaba identificando algumas situações do aluno e vai e conversa, né? Mas, e aí? Como é que vocês já estão se preparando para esse mercado? Gente, que não demora muito. Não. De jeito nenhum. É muito rápido. Então, me diz, como é que a Fibra está se preparando para atuar, como o Gomes disse, com excelência nesse mercado, né? Já, como eu te falei, já passamos por avaliação, por credenciamento, né? Nós já somos credenciados como centro universitário para o EAD. Tá. Já temos cursos credenciados, mas depois que nós nos transformamos em centro universitário, aí a gente não precisa mais ficar fazendo credenciamento de alguns cursos. Certo. Então, a gente pode Vocês já podem ofertar, oferecer. podemos. Certo. Então, a gente tem feito já trabalhos de treinamento com os professores, porque a gente entende que realmente tem que ser um curso muito bem feito. Não dá para comprar qualquer enlatado e oferecer para o aluno. Não é isso, ninguém está brincando de fazer educação. Não. Então, nós temos de começar preparando os professores, preparando o material, que também não é tão rápido assim. Então, vocês já estão fazendo o caminho, Estamos né? fazendo um caminho. Plataforma para assistir, plataforma para colocar material. Nós temos uma coordenadora maravilhosa no núcleo de ensino à distância, né? A gente chama ambiente virtual de aprendizagem. A Janaína, vou deixar um beijo para ela. Que arrasa. A Janaína arrasa. Foi quem segurou mesmo o barco na hora da pandemia. Ela conseguiu resolver tudo com muita maestria.
e que deu condições de a gente nem suspender a aula, nem dar férias, nada disso. Nossas férias foram as regulares, a que a gente estava programado no calendário. Ah, muito legal isso. Então, ela é muito competente. Mesmo não sabendo que aconteceu uma pandemia, vocês conseguiram segurar tudo e seguir o ano letivo. Exatamente. E isso é importante, É porque muito o aluno não perde tanto, né? Sim, O aluno fica bem E assim, acolhido. diante de tantas inseguranças, que bom Sim. que ele tinha algum lugar para Sim. se sentir seguro, de encontrar a turma, de não ter aulas suspensas, de alguém dizer, olha, vai acontecer assim, vocês precisam entregar esse Ou de tipo de pensar material. que ele não ia se formar. É, também. Sim. É, sim. porque Claro. eu O que não que vou vai mais- ser? O que vai ser Por que agora? que eu vou gente? continuar pagando essa instituição se eu não sei Exato. nem se a aula vai continuar? Exato. Não sei qual é o futuro. E muitas pessoas também passavam por isso, né? Para que eu vou continuar me formando se eu não sei se vou morrer daqui a 2 meses? Sim, sim. E nós, felizmente, conseguimos segurar toda a nossa equipe e alunado também. Nossa evasão foi muito pequena e, felizmente, tivemos muito sucesso nesse período tão drástico. Uma coisa que me preocupa muito dentro do ensino como um todo de direito, dentro da classe de advogados, enfim. Como eu falei anteriormente, a gente passa por uma série de situações, né? A gente sai da faculdade com a perspectiva de fazer uma prova que não é uma prova fácil, que não é uma prova simples e que é uma prova nacional. E que você tem que tirar uma média para se preparar para isso. Então, o aluno já sai no nível de estresse, o bacharel já sai assim: eu preciso ter a responsabilidade de passar na OAB, né? Se é isso que ele quer. E, às vezes, não é nem que ele queira. É porque ele não tem opção. Ele ainda não passou num concurso público e ele precisa, pelo menos, ter como começar, né? E aí nós temos uma prova que ainda reprova muito, num percentual muito elevado, que tem um custo financeiro alto. E aí, depois que ele passa por esse processo, ele está com a vermelhinha na mão, ele pensa, e agora eu faço o que da minha vida? Né? Então, eu sempre trato muito nas minhas redes sociais sobre isso, sobre a responsabilidade das faculdades, de entenderem que não se trata apenas de preparar o melhor advogado. Nós não temos mais hoje o antigo processo de direito, que o advogado era preparado unicamente para litigar, né? Então, de que maneira vocês estão inserindo as disciplinas ou os temas que eles precisam tratar? Porque nós temos uma necessidade dele ser advogado. Especialista em alguma área, não dá para ser generalista. Ele precisa ser gestor, porque vai chegar um momento que ele vai precisar gerir o time dele. Ele precisa entender que ele precisa ser empreendedor e ele não sabe, né? Fazer o marketing dele. Aí vou chegar lá. E aí, para concluir, ele precisa entender de marketing digital. E aí, gente, me conta, como é que a Fibra está se preparando para ter esse profissional com tantas vertentes? Porque nós sabemos bem que hoje não adianta ser o melhor advogado. Eu sou o melhor, eu sou o top. Se ele não souber gerir, ele vai falir. Se ele não trabalhar com marketing digital, ele está fora do mercado. Se ele não souber empreender também. E aí, como é que a faculdade está trabalhando isso? É uma loucura. É uma loucura. Eu só queria voltar aqui à questão do núcleo de ambiente virtual. Claro. Para dizer que nós temos, né, e é muito utilizado, sobretudo quando o aluno ele fica em dependência, acaba fazendo nesse ambiente virtual. Porque não teria como fazer num contraturno ou no horário que ele já faz o curso, seja de manhã, à tarde ou à noite. E o nosso núcleo de ensino à distância está bem azeitado, funciona bem e quase que os 100% dos professores, devido a essa capacitação durante a pandemia, acabaram se preparando e têm condições de utilizar e utilizam efetivamente as plataformas, né? A plataforma. Ou seja, cada professor tem a sua sala virtual, onde posta todo o material extra classe que será utilizado. Seja vídeo, PDF, links, enfim, todo o material de suporte
Já fica extraordinário. disponível para esse aluno. Exato, na sala virtual do professor. Certo. E todos os alunos daquela turma têm acesso àquela disciplina que é a sala virtual daquela matéria. Bom, com relação a essa nova visão pragmática do direito, é o que eu falei, em relação à matriz de 2022. Nós colocamos, a de 2014 já era robusta, atendendo a uma demanda atualizada e, apesar disso, vimos que era necessário atualizar mais ainda, motivo pelo qual iniciamos essa matriz de 2022 com disciplinas que abrangem não só o marketing digital, né? Alguns chamam de direito cibernético, de direito digital, que o marketing digital está lá dentro, o próprio empreendedorismo, disciplinas mais atuais como bioética, políticas da terceira idade, muito legal. políticas de gênero, políticas de educação ambiental, enfim, todos esses temas atuais que estão inseridas na matriz de 2022 para o curso de Direito. Então, é uma forma, né, de atualizar. Mas e já da preparar os grade alunos. curricular mesmo? Curricular. Ah, muito legal. Nós estamos no terceiro período nessa nova matriz e a matriz de 2014 está em extinção. E qual é o momento que essas disciplinas são inseridas? Em qual semestre? Desde o início, é uma matriz nova. Ao longo do semestre, conforme ele vai avançando. Entendi. Por exemplo, no terceiro semestre ele vai ter direito e tecnologia digital, por exemplo. Ai, muito top. O direito Tem- digital, inclusive, é uma realidade. Porque Sim. tem poucos advogados que atuam na área. Entretanto, tem uma demanda absurda. Um verdadeiro oceano azul. Porque são muitos influencers, são muitas blogueiras despontando e elas precisam dos direitos delas serem... sim. Alguém tem que tomar conta disso. Claro. Quando uma plataforma, por exemplo, cai com 1 milhão de seguidores, eles surtam. Porque não dá para começar tudo de novo. É muito complicado. Né? Uma demanda reprimida muito grande. Eu acho que esse olhar é importante dessa formação para que eles entendam que eles precisam entender que o mercado não é só eu vou me formar e está tudo bem, né? Sim. Não é. Não é uma e mágica, essa, Não é. essa visão geral, ela alcança diversas áreas, né? Temos uma disciplina específica de direito digital já no 9º período, mas também tem outras, por exemplo, o empreendedorismo, tá? Que é uma optativa, por exemplo. Sim. E várias outras disciplinas que compõem a matriz, que vão dar uma visão para cada um e cada um escolher qual a área a E seguir. até para que ele entenda que ele precisa escolher uma área para que ele seja especialista naquela área. Sim. Né? Eu acho que atende desde quem já vai fazer a primeira escolha para onde ele vai, assim como é que ele vai gerir essa carreira como um todo. Vai acabar passando por tudo isso. Sim. E essa visão geral, ela é necessária para que ele entenda, é o que eu falei, é um quadro sendo pintado com pinceladas até o final do curso. Entendi. O quadro vai estar pronto Vai e estar ele prontinho. ele vai escolher qual o ramo que vai Que caminho ele vai seguir a partir dali. Exato. E nós temos um detalhe. Não só o curso de Direito, como outros cursos. Medicina, nós temos os conselhos. E esses conselhos têm código de ética. Sim. Né? Então, a gente precisa unir esse marketing digital ao código de ética. Isso é muito forte no direito. Eu tenho algumas críticas que eu não vou tratar agora especificamente, porque eu realmente penso que avançou. O código de ética, nós tivemos algumas modificações recentes também, né? Um pouco recentes, mas ele ainda precisa avançar muito mais no sentido de deixar... Porque, gente, não tem como fugir da nova era. E aí a gente vai precisar adaptar, como tudo na nossa vida.
né? São situações diferentes, você faz adaptações e assim a faculdade vem fazendo essa adaptação. Então, dentro dessa grade que vocês já têm esse trabalho desse marketing digital junto com o código de ética, ou eles são disciplinas dadas diferentes? São ministradas de forma diferente? São disciplinas autônomas, né? Tá. Eu tenho, para tratar a ética, a disciplina que nós denominamos de deontologia jurídica. Certo. Uhum. Até porque, para o aluno, ele, antes da modificação, ele tirar a carteira como aluno, ele tinha que ter passado por essa disciplina. Então, na matriz anterior, ela estava no 4º semestre e agora nós passamos para o 3º semestre. Para que ele já tenha essa visão de ética, né, de atuação de forma moral e ética, no sentido de que seja um profissional que trabalhe dentro das balizes aceitáveis de comportamento profissional. Irene, e acontece da mesma forma nos outros cursos? Sim, sim. Fala um pouquinho para a gente. Assim, é claro que é o Ministério da Educação quem dá todas as diretrizes. Claro. Sim. Né? Mas lá no centro universitário nós temos uma excelente interlocução com os conselhos. Nós entendemos a importância de ter esse acesso aos conselhos e de permitir também que eles circulem muito na instituição, de que façam os seus eventos dentro da instituição, porque a gente está preparando o profissional para esse mercado. Claro. E então a gente precisa ter esse contato muito de perto, estar muito próximo dos conselhos, porque o mercado ele se modifica a todo tempo. E a gente precisa estar ajustando todas essas diretrizes, claro, dentro do que o Ministério da Educação preconiza, mas estar atento a essas mudanças também que o mercado está exigindo, que são muito rápidas. Eu acredito, elas são mais rápidas do que as próprias diretrizes, né? Então a gente tem que ter um curso que seja realmente transformado com uma frequência grande, não pode ficar engessado. O curso que alguém fez em 2014 não é o mesmo curso que a gente está oferecendo hoje. Ele tem uma transformação muito grande, né? Ficam muitas transformações que precisam ser atendidas, porque a sociedade vai se transformando e a gente precisa estar atento. E a gente precisa se adaptar a isso, é isso mesmo. E aí a gente volta para aquela tua pergunta, há algum tempinho aí, sobre o EAD, né? De que a gente realmente vai ter que encontrar esse lugar onde a gente possa ministrar, executar, oferecer esses cursos em EAD, de fato, com excelência. E aí tem que ter todo um amadurecimento da sociedade, porque acho que hoje ainda tem um certo preconceito, né? Quando falar, e aí eu vou poder acreditar as disciplinas, eu vou tirar um diploma igual? É claro que sim, né? Então, e preparar também o alunado para que ele tenha maturidade, porque um curso à distância exige muito mais do aluno no sentido dessa autonomia, desse compromisso, do foco que ele vai precisar ter, porque não é muito. Você tem que realmente se predispor a cursar. A estudar aquilo naquele momento. E aí você tem fatores externos que você não tem na sala de aula. Sala de aula, você sabe que você vai tomar seu banho, você vai se arrumar, você vai para a faculdade e ali você vai ficar. Naquele período para fazer aquilo. E ainda tem uma coisinha ou outra, um celular que te tira a tua atenção. Na casa, não. Tem a mãe que fala, se tiver em casa, tem a secretária, cachorro, tem a televisão. A criança. E todo esse ambiente externo, nós sabemos que impacta diretamente no que ele vai fazer, no que ele vai aprender. Se for uma aula ao vivo, piorou, porque passou. Se for uma aula gravada, ele vai voltar. E aí ele vai perder a linha de raciocínio, enfim. Né? Então, assim, eu entendo que vocês passaram por um momento muito desafiador e ainda tem um desafio muito grande, que é se adaptar a esse EAD aí de maneira, da melhor maneira possível. E Gomes, tu entendes que funcionaria essa questão do curso híbrido, parte EAD, parte presencial? Como é que vocês entendem isso? Olha, é o que eu mencionei anteriormente. Entendo que seja possível um curso EAD, 100% EAD do direito, mas
fazer essa mistura, um curso presencial e torná-lo híbrido, a meu ver, não é aplicável. Sim. Porque fica nem uma coisa nem outra, né? É diferente como nós fazemos usando o ambiente virtual para as disciplinas que a pessoa precise repeti-la, né? Independência. Agora, eu pegar até 40% da matriz e transformá-la em EAD é muito complexa e causa uma insatisfação enorme entre os estudantes. Porque é uma análise que vocês já fizeram, né? Sim, sim. Entendi. Para o curso de Direito, para sim. o curso de Direito. Porque são públicos bem diferentes, né? Como eu disse, para a licenciatura, isso não se mostra, não tem tanta essa resistência, porque os próprios professores, quer dizer, os alunos que vão se formar, eles precisam ter essa vivência de ambiente virtual. Sim. Então, aí não tem tanto esse choque, não tem essa resistência grande. Mas para os alunos do curso de Direito, sim, eu acredito que sim. É interessante que a gente, se você for pensar, hoje nós não temos mais processo físico. Pouquíssimo. Então, nós tivemos que aprender a utilizar o PJE. Então, não tem jeito. A gente vai chegar nesse digital de alguma maneira. Eu, como advogada, posso dizer para vocês... E tu gostas do PJE? Eu gosto. Você trabalha em casa. Quando ele funciona. Então, porque eu não sou da área do direito, né? E aí eu escuto muito isso, tipo, PJE. Quando ele funciona, ele é maravilhoso, porque assim, você acaba trabalhando de forma mais célere. Você estende o prazo, tipo, o prazo que era até 20 horas, você tem até meia-noite, né, para fazer aquele prazo, se você quiser ler a petição inicial. Tá todo o processo na tua frente. Entrou, você já sabe a informação. Você tem o push do tribunal, que já chega tudo no teu e-mail. Não, só corre o risco de perder o prazo se você não olhar seu e-mail, gente. Sim. Né? A própria OAB paga para os advogados uma plataforma e a gente que tem a carteira da OAB, que paga a mensalidade, nós já temos essa plataforma, você não paga mais. Então, você recebe o push, você recebe da OAB, lá pela plataforma que eles contrataram para os advogados. Como é que você ainda vai perder prazo? Só se realmente você não acompanhar, né? Eu recebo em torno de 50, 60 e-mails todas as noites. Mais ou menos, todas as noites de processos novos, né? De processos que estão em movimentação. Então, ele facilitou muito, porque eu não perco tempo pegando o carro, indo lá, enfrentando fila para falar com o servidor. Eu estou ali, exatamente. E agora tem uma coisa legal, tá? A gente consegue falar com o servidor de forma online também. Né? Vai lá na plataforma, quer fazer um pedido mais simples, você vai lá e faz. Então, acho que é o caminho. Mas também, assim, tem uma hora que o PJE não funciona, aí você entra em desespero, né? Por quê? Porque tu pensa, meu Deus, eu vou perder meu prazo, como é que eu vou colocar isso? Mas também você pode emitir as certidões, bater print, tem uma série de formas de você... De segurança. Eu amo as audiências online. Amo. Porque você consegue fazer as suas coisas aqui, esperando a tua audiência. Sim. Se você fosse deslocar para o fórum... Você vai no fórum, não faz mais nada até a audiência acontecer. E aí você perde muito tempo e não dá para perder mais tempo no mundo de hoje. Geralmente não começa no horário previsto. Não, nunca. Olha, acho que só a Justiça do Trabalho. Nós temos uma justiça... A 8ª região é assim, muito pontual, diferenciada. Muito, gente. É absurdo, assim. Chegou lá, o pregão é feito 10, 20 minutos antes. Você sabe que a sua audiência vai começar naquele horário. Mas quando a gente trata das cíveis, aí entrega para Jesus. De verdade. Tá marcado para 10, começa 2, 3, enfim. Mas, então, essa tecnologia toda, eu penso que facilitou muito a vida do advogado. Muito, muito, muito absurdamente. Mas nós temos problema da tecnologia. A internet, às vezes, não funciona. O PJE sai do ar na sexta-feira, volta na segunda. Sim. Enfim, né? Sem contar que no estado do Pará, os interiores que não tem uma internet adequada, é complicado. Muito. Não, com certeza. Com certeza. É assim, eu acredito realmente que a gente ainda vai precisar fazer muitas adaptações para que a coisa funcione, né, de maneira mais tranquila. E
a questão humana também, né? Quando você posta um processo ou tem algum andamento, se o servidor da vara ou da secretaria não clicar para dar andamento na caixinha, ele vai ficar parado. Vai ficar parado. Não, nós precisamos. E aí, um ponto legal que a gente pode falar aqui, que eu acho importante, nós sabemos que a inteligência artificial veio com tudo. E até assustador. Vocês têm essa impressão? Porque eu tenho. Muito. Né? Então, nós sabemos que hoje nós temos a inteligência artificial para análise de contrato. Então, o que um advogado, pessoa, faz em 1 hora e meia, porque ele vai ler, vai verificar a legislação, enfim, vai verificar a jurisprudência, a inteligência faz em 5 minutos. Ou menos. E ainda mostra assim, né? Aqui não tá enquadrado, ou seja, você só vai lá colocar, né? E pronto. Aí nós temos o chat GPT, né? O terror dos professores. Exato, porque ele ainda diz se é uma cópia, se é plágio ou não. E você ainda pode dizer, coloque mais linhas, aumente o texto, e ele vai criando. E temos já, nos Estados Unidos, robôs, fazendo audiências. E aí? Como é que vocês vão se preparar para isso? Pois é, para isso eu ainda não tenho a resposta. Como é que vocês vão se preparar? Porque é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. A gente realmente fica muito assustado com tudo. E, detalhe, o chat você coloca lá. Quero fazer um texto X. Um artigo. O que você pedir. E aí ele vem prontinho. Mas olha só. E aí, gente? E aí? Realmente é assustador. Mas, é assustador. Mas, por mais que a inteligência artificial ela traga resultados bem palpáveis, mas jamais vai substituir o ser humano. Tá? Uma situação que pode ocorrer, e eu já vi casos desse tipo, o TCC é a pessoa lançar mão da inteligência artificial. Só que cada ser humano tem uma maneira própria de escrever, de desenvolver o raciocínio. E quem está acostumado a ler vai ver que não é daquela pessoa ou que é da inteligência artificial. Porque é um estilo próprio. Então, não vai jamais... Geralmente o professor, o orientador, ele conhece realmente a forma de escrever, a forma de... Mas aí também não dá para você dizer que não vai receber um trabalho porque você tem uma outra característica de escrita se o trabalho está todo dentro de um padrão, né? Não, é muito complicado, concordo. Super complicado. O que eu percebo é o seguinte, por exemplo, as próprias profissões já se modificaram muito. Sim, né? Claro. Profissões que não existiam, que passaram a existir, enfim. Então, só vai ficar quem não puder ser substituído por uma máquina. Sim. Então, você tem que pensar, o que eu posso fazer de diferente que a máquina não vai fazer? Para que eu não possa. O trabalho, a máquina pode escrever, de repente, né? O programa vai escrever. Mas eu sei defender. Sim. Então, aí você tem que trabalhar a oratória, tem que trabalhar... Mas tem um detalhe. Eu não sei se você viu. Os robôs que estão fazendo as audiências... Atendimento, tudo, né? Que estão fazendo as audiências, já desenvolveram uma inteligência própria e já melhoraram sozinhos. Entendeu? Sim. Ou seja, você vai ver, com certeza, esse robô daqui uns dias fazendo a defesa no tribunal. É assustador, gente. Eu espero não ver. É muito assustador. Então, tanto que o Elon Musk, ele resolveu dar uma paradinha, porque ele entendeu que ele estava indo muito além. Eu acho que ele não resolveu dar paradinha, não. Pararam ele mesmo, né? Mas o discurso foi de que ele resolveu dar uma paradinha. Então, a gente diz que ele resolveu dar uma paradinha. E aí, eles já desenvolveram uma inteligência própria para
melhorarem isso. Gente, é muito assustador. E aí eu vou pegar esse teu gancho exatamente disso. Não vai dar para você dizer para o aluno, tá todo aqui no parâmetro. E aí? Como é que eu não vou receber esse trabalho? Como é que eu não vou? E aí... Aí você tem que trabalhar a ética, né? Claro, muito, muito, muito. E vamos falar de ética, então? Vamos, eu gosto. Uma coisa vai puxando a outra, é importante. Falando de ética de um modo geral, como é que funciona hoje? Como é que vocês sentem essa concorrência entre as faculdades? Ixi, é para falar mesmo. É para falar, sim. A gente está aqui para falar, né? Não precisa citar nome de ninguém, tá? A gente não precisa. A gente só precisa saber como é que tá isso. Você fala ou eu falo? Deixa eu começar aqui. Vou falar do curso de Direito. Né? Tá, claro. Hoje no Brasil, você tem quase 2.000 cursos de Direito. Desse rol, a grande maioria pertence a grandes grupos. E falar de ética neste mercado é um pouco complicado. Ou eu que o diga. Eu vou te citar eu que o diga. Concreto de ter pessoas com folheto na porta da fibra para captar aluno de direito para entrar nesses grandes grupos. Então, é algo assim, inacreditável, inaceitável, mas é uma realidade. Sim. Ou leve 20 alunos da sua turma que você ganha seu curso. Gente, nesse nível. Estava muito tranquila a nossa conversa. Não, né? mas a nossa conversa precisa perpassar por isso. Porque assim, eu acho que quando todo mundo... eu falo muito de mercado, que a gente vai já falar sobre o mercado. Eu acho que todos nós sabemos que o mercado privado é um mar de tubarões, né? Sangrento. Muito. E a gente precisa todo dia estar se reafirmando, reinventando, porque as pessoas agora, elas não aumentam mais as conversas como eram as tiazinhas lá atrás, na porta da sua casa. Elas só aumentavam. Agora as pessoas criam histórias que inexistem, para que elas ganhem um like, para que elas ganhem um aluno, para que elas levem um professor, enfim. Então, parece que as pessoas perderam o parâmetro e perderam o filtro. É o que eu digo muito. Fala o que se quer, a hora que quer, e não é dessa forma porque você está atingindo diretamente uma pessoa. Eu falo muito, tem muito digital influencer hoje, falo do digital influencer porque ele está no mercado, tendo depressão. Saindo do mercado, porque as pessoas falavam... Era muito engraçado antigamente, você via uma pessoa famosa, né? Que era mais distante, era um cantor, era um ator, enfim... Você vê uma pessoa famosa assim na revista, você não tinha como dizer, ela é gorda, ela é feia, ela é bonita, ela é isso, ela é aquilo. Sim. Agora você vai lá no direct e diz, não gostei da foto, porque você está feia, você está gorda, você não é competente, você é isso, você é aquilo, enfim. Verdade. E isso não muda. Então, como a gente tem esse mercado sangrento e as pessoas parece que não entenderam que você não precisa disso para tirar o espaço de ninguém, porque o espaço é seu, você constrói, você solidifica esse mercado. Por isso é importante a gente falar, sabe? É importante as pessoas entenderem. Eu não sei se vocês percebem isso, tá? Olha, gente, vocês me perdoem, mas eu preciso falar disso. Desculpem. Que será que vem? Mas eu sinto o mercado do nosso para pior. Vocês sentem isso? Eu sinto. É muito mais agressivo. Parece que as pessoas não se preocupam em trabalhar a competência profissional, mas derrubar o outro para crescer. E isso me entristece. Claro. Porque a gente sente, inclusive nas pessoas que vêm de fora, as pessoas dizem isso. Não, eu trabalhei em Belém, não quero mais trabalhar. Como assim? Nós somos um povo bom, um povo feliz, um povo que estuda, um povo inteligente, um povo do bem. Acolhedor, né? Como é que eu vou ouvir isso? E eu escuto isso das outras pessoas. Não, eu não quero. Eu empreender em Belém nem pensar. Porque as pessoas não têm a empatia de se colocar no lugar do outro. Eu nem gosto dessa expressão.
mas é de sentir o que o outro sente. E dizer, não, olha, eu não posso atender esse cliente, mas atende para mim. Sim. Sabe? Vou te indicar outra pessoa, né? Esse cliente aqui não é o que eu quero para mim. Ou não é o que a minha faculdade pode oferecer. Olha, mas aquela faculdade ali é legal. Vai lá. Não. Sim. E aí as pessoas chegam no absurdo de distribuir um panfleto na frente da outra. Foi o fato que eu narrei para ti. E chega ao absurdo de oferecer para um aluno, para ele sair e levar 20 alunos que ele ganha o curso dele. Triste, né? Vocês têm que falar sobre isso, é importante. A gente precisa saber. É muito triste. Assim, os próprios alunos reportam, né, que foram abordados de uma determinada forma, que foram convidados para isso ou aquilo e que tiveram essa proposta. Então, é realmente uma prática que tem se repetido e que complica demais o nosso meio, o nosso estado. Porque, assim, tem espaço para todo mundo. Tem, claro. Tem instituições que são realmente muito éticas, claro, que preparam os seus alunos. Tem instituição que tem muita referência, né? Assim, então, não tem por que ficar nesse trabalho. Eu acho que nós precisávamos era nos unir para mostrar para o resto do Brasil que aqui se faz ciência, aqui se faz educação, tem pesquisa de qualidade. Aqui a gente pesquisa, não é? A gente tem um estado lindo, geograficamente como nenhum outro, né? De um povo maravilhoso. E como é que a gente não consegue? Por que a gente não entende isso? Por que a gente não compreende que tem espaço para todo mundo, que todo mundo só vai crescer quem entregar o melhor? Sim. Olha só. Não tem muita opção, não tem outro segredo. Não tem outro preciso segredo. Que se faça o trabalho com qualidade, com responsabilidade. Aí a gente fala tanto de ética para o aluno, quer que ele saia um profissional competente. Aí a faculdade está fazendo isso. A instituição está fazendo isso. Né? Que exemplo é esse que a gente está dando? Se a gente está falando de educação e está fazendo tudo o contrário, totalmente contrário ao que deveria ser dentro da educação. Então, é realmente muito difícil. E eu também queria aproveitar para fazer o convite para todas as pessoas que estão nos assistindo para o nosso congresso amazônico de Medicina e Inovação em Saúde, que vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Hotel Sagres. E vão ter pautas do direito dentro do Congresso de Medicina. Que legal. Então, todo mundo entrar lá no site, convidar os nossos alunos e quem estiver nos assistindo, todo mundo que acompanha o canal aqui, para fazer a inscrição. Até agora, dia 30 de abril, nós estamos encerrando o primeiro lote. Aluno paga R$60. Aluno da Fibra? Não. Qualquer aluno. Acadêmicos. Okay. Né? Para acadêmicos. Para profissionais, R$200. Certo. Então, tem muitas sociedades médicas já confirmaram a presença. A Sociedade Médica de Pediatria, de Oncologia, de Endocrinologia. Então. Vem palestrante dos Estados Unidos. Então, tem muitos eventos. Vamos ter eventos satélites também. Parte de cirurgia plástica, de inseminação artificial. Nossa, tem muito nome bom. Acessa lá CAM_Fibra, que é o Instagram do Congresso. E aí vocês vão ter a oportunidade já de conhecer as sociedades médicas que aderiram ao Congresso e os nomes de alguns palestrantes. Isso tudo em comemoração aos 20 anos do Centro Universitário. Sim. Então, vão ter muitos cursos da saúde envolvidos e o curso de Direito também, com uma programação super inovadora, que vai tratar sobre judicialização. Então, Gomes, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é importante. Para os acadêmicos correrem lá e se inscreverem. É isso. O curso de Direito vai estar participando, por exemplo, com uma roda de conversa em que vai ser tratado a responsabilidade da administração pública, as ações em que as pessoas ingressam, como necessidade de remédio, leito, né, cirurgias emergenciais, em que não conseguem e acabam tendo que judicializar
e a visão de cada um e a experiência de cada um para ser colocada. Um magistrado, um procurador de justiça, um criminalista, o presidente da ordem vai estar também, o doutor Imbiriba. E cursos também, né, da responsabilidade civil, penal, administrativa, decorrentes da área de saúde, de maneira geral. Então, o curso um de evento direito, importante para a classe acadêmica como vai mobilizar todo o Estado. Ai, que maravilha! É muito importante a gente discutir temas que não são da atualidade e precisam ser discutidos. Né? Então, ter dentro de um congresso médico todo esse trabalho jurídico é fantástico. E vamos falar sobre inteligência emocional lá. Inclusive, vai ser fundada a rede de inteligência artificial. A primeira rede brasileira de inteligência artificial, que aí reúne profissionais e acadêmicos que vão discutir temas importantes dentro da inteligência artificial. Gente, eu acho que vocês não podem perder, eu só acho, tá? Não só os alunos, mas os profissionais. Tá pensando em mudar de área, não sabe o que fazer? Vai lá. Ouve tudo, de repente tu te interessas, entra no mercado tão promissor que é esse agora. Comenta aqui, ó, eu vou lá no congresso de medicina e inovação em saúde, medicina e inovação do Centro Universitário Fibra. Ai, gente, que top. E também vai poder ter a oportunidade de conviver com outras pessoas, fazer esse contato com grandes profissionais que vão estar lá. E, gente, e aproveitando que a gente está falando de mercado de trabalho, como é que vocês observam essa questão do mercado de trabalho para o direito, né? Para esse aluno? Como é que está aqui no nosso estado isso? Como é que isso se configura para esse novo bacharel e os que passarem na OAB, né? Virarem os novos profissionais da área jurídica? Como é que é esse mercado? Como é que vocês estão vendo esse mercado, uma vez que nós sabemos que nós tivemos uma redução de concursos públicos muito grande, né? E a gente sabe que muitos alunos, muitas pessoas que fazem o curso de Direito queriam o viés público, e agora a gente teve uma redução muito drástica nisso. Então, eles vão ter que caminhar para realmente essa questão mais privada, né? Então, como é que vocês veem isso e como é que vocês trabalham isso já aqui no nosso mercado? Cíglia, eu sempre falo o seguinte, o sol nasce para todos. Claro. Tá? O que vai diferenciar é o empenho de cada um, a dedicação de cada um, o exemplo seu, né, que quando terminou o curso, e agora? Aí você... E agora? Foi assim. E agora? Eu faço o quê? E hoje está aí uma profissional de sucesso, né? É um exemplo. Há um excedente de bacharéis no Brasil? Há. Sem dúvida nenhuma. Como em todos os cursos, né, Gomes? A gente sabe disso. Mas principalmente no direito. Né? Seguraram, por exemplo, né, os cursos de medicina e há uma necessidade premente de médicos no Brasil e desde 2018 que não se autoriza novas faculdades de medicina. Como assim? Aí a gente vai ter que trazer esse tema, né? E, inclusive, aí fazem... Urgentemente. E aí eu acho que, assim, aqui na região norte deve ter um médico para cada 1 milhão de habitantes. Mais ou menos essa proporção que é... Não, 1 milhão. É uma das proporções piores do Brasil. Então, para 1.000 habitantes, sim. Para 1.000 habitantes. E é uma das piores do Brasil. Né? E aí... Assim, que Mas fazendo... é muito alto. Né, e o que estão fazendo o trabalho de trazer médicos de fora para convalidar, né, para atuarem aqui no Brasil e não liberam a abertura de novos cursos. Diferentemente do curso de Direito. E até porque, só fazendo rapidinho uma colocação, nós sabemos que grande parte dos países de fora, eles nem sequer precisam de vestibular. E aqui nós temos uma concorrência tão agressiva e desanimadora. Sem contar que os cursos de direito também têm um valor elevado. Né? Então, os cursos de medicina, eles têm um valor elevado e acaba que
aquela pessoa que sonhou em fazer medicina fica anos e anos tentando, acaba desistindo, enfim, que a gente sabe. Pois é. Eu acho que é. E o curso de Direito, foi o que a gente estava Pois tratando, acabou que abriu muito, é isso que tu queres dizer, né? Exatamente. Eu não sei precisar o número de faculdades de medicina no Brasil, mas acredito que não chegue a 400. E o curso de Direito, quase 2.000. Eu até colhi aqui um dado interessante que eu gostaria de mencionar, do site Migalhas. O Brasil ele tem um advogado para cada 164 pessoas. Os Estados Unidos, 1 para 253, a Argentina, 1 para 365, o Reino Unido, 1 para 471, Portugal, 1 para 625 e a Índia, 1 para 700. Resumo, nós temos muito advogado no mercado. Muito advogado no mercado. Advogado, não, sim, fora os bacharéis. Sim. Então, ou seja, nós temos uma demanda reprimida absurda. Uma quantidade muito grande de profissionais que estão sendo colocados no mercado e acontece, como você mencionou, né, numa turma de 60 pessoas, 3 estarem atuando na área. Exatamente. Mas esses 3 é porque tiveram persistência, se dedicaram e colocaram como objetivo aquela profissão. A grande maioria vai se perder no meio do caminho. Ou vai fazer outra atividade, se encontra em outra área, né, e acaba deixando o direito de lado. Mas o fato é que a pessoa se dedicando, ela vai se encontrar e vai ter o seu lugar ao sol. Tu não achas que isso ocorre, essa demanda reprimida também ocorreu muito porque a grande esmagadora, a maioria esmagadora dos concursos tinha direito, né? Então as pessoas iam fazer direito porque elas tinham a obrigação de entender do direito para fazer o concurso público. Como nós tivemos essa suspensão, essa paralisação dos concursos, eu acredito que isso também aumentou a demanda. Pode ser. Sim. Né? Eu penso que colaborou. Mas um fator interessante, olha só. Há 10 anos atrás, se eu perguntasse na turma qual é o caminho que você vai seguir, a maioria é concurso público. Levanta a mão, aí 60%, 50%. Hoje não. Hoje a maioria quer advogar. Ah, isso é bom. É interessante. Ou seja, viram na profissão o melhor caminho a seguir. Então, essa concepção ela é muito mutante. Ela vai modificando conforme o sabor dos concursos, o sabor da economia, do desenvolvimento social. E hoje, uma grande quantidade quer realmente advogar. É interessante isso. Agora, um fator interessante e importante nesse processo é o exame de ordem. Ele acaba filtrando essa grande quantidade de bacharéis que são colocados no mercado e na Fibra nós incentivamos que o aluno passe no 9º semestre. Sim. E a grande maioria, graças a Deus, consegue passar no 9º semestre. Esse último concurso agora, o 37º, que domingo agora é a segunda fase, nós tivemos 136 aprovações. Então, é uma quantidade substancial, né, para o número de alunos que nós temos, proporcionalmente. Isso a gente mais de 10%. Não, bem mais. São 1.000? Não, sim, mas a contagem só os não alunos estão aptos. Perdão, desculpa. Perdão, tá certo. Não, nós não estamos tratando de todos os alunos, mas de quem vai formar. Então, muito isso alta. Verdade. A uma aprovação nesse concurso, mais de 60%. Agora tem a segunda fase. Vamos ver como que eles vão se comportar nessa segunda fase. Mas vocês oferecem um curso livre, alguma coisa lá que incentive eles a fazer? Nós temos um projeto que chama Novos Advogados. Já gostei. Os professores fazemos um cronograma de aulões aos sábados. Que legal, que já prepara para a OAB. É um preparatório específico para a OAB, né? Solução de questões, aí é feita uma revisão em ritmo de cursinho mesmo.
Além disso... Eles pagam ou não? Está incluso na grade deles? Não é cobrado à parte. Embora estamos pensando em fazer uma pequena cobrança para pagamento dos professores. Claro, que vão trabalhar no sábado, que vão se disponibilizar para trabalhar naquele dia. Mas até então, nós não cobramos aí esses aulões, né? E tem surtido efeito. Eu estou muito feliz, gente, de entender o compromisso social que a Fibra tem, né? Não é só um compromisso com a educação, mas é um compromisso com toda essa comunidade que vocês atendem. Pois é, e além do NPJ, que nós fazemos o atendimento jurídico, né? Nós temos todo um trabalho também de apoio às comunidades, sejam comunidades ribeirinhas ou as pessoas por livre demanda que procurem a instituição para fazer tratamento na acupuntura, que o nosso curso de biomedicina é o único no Brasil que habilita para acupuntura. Então, a gente faz tratamento de dores, de modo geral, né? De ansiedade e também alguns estéticos. A gente já está trabalhando nesse sentido. Não tem custo nenhum para a população. Esses atendimentos são todos gratuitos. É aberto para toda a população. Demanda, é só ligar para o centro universitário e pedir para fazer o agendamento. Né? Nós temos atendimento de fisioterapia para gestantes, acompanhamento de gestantes, tratamento de pós-Covid, quem ficou com alguma sequela respiratória pode fazer também gratuito lá na fisioterapia, no centro universitário, atendimento odontológico, atendimento de gestantes na enfermagem. Gente, a Fibra não tem como não crescer, né? Cuidado com o pé diabético, então aquelas feridas já muito avançadas, a gente usa tudo quanto é pomada para cuidar e não cobra nada por isso. Além da nossa vacinação, que desde o período... antes da pandemia, na verdade, nós já fazíamos a vacinação, mas no período pandêmico, mesmo com lockdown, tudo isso, nós estávamos lá fazendo vacina, né, cuidando da população. É muito importante a gente saber que a gente tem empresas que nos acolhem, né? É a nossa responsabilidade social. Social, claro, com certeza absoluta. Gente, eu amaria ficar com vocês a noite toda, porque eu acho que a gente vai ter que voltar para tratar de vários assuntos. Tem muita coisa, né, para falar. Uhum. E eu acho que a gente também tem que... Eu sempre digo que nós não podemos... Eu tenho um amor por compartilhar conhecimento. Porque eu vim de baixo, eu sei como foi difícil, eu tive que fazer tudo muito sozinha. Então, hoje... E aprender tudo sozinha. Ou pagar por isso, porque chegou um momento que eu precisei fazer isso. E não reclamo, não, porque investir na educação, pagar a educação é um investimento em mim. Então, está tudo certo. E quando eu penso que a gente tem muito mais... Você pode ajudar de forma efetiva uma pessoa que está lá do outro lado, sem conhecer, sem nada, mas tu pode contribuir. Eu acho que a gente encontra a nossa verdadeira missão de vida. Sim. Eu falo para quem trabalha comigo que a nossa missão é transformar vidas dentro e fora da empresa. Senão não faz sentido você existir como empresa, não faz sentido você existir como pessoa. E eu acho que a Fibra, por esse papo maravilhoso, ela cumpre muito bem esse papel. E eu fico realmente muito feliz de ter feito um pouquinho de parte dessa história e feliz em saber quanto ela cresceu, quanto ela evoluiu. E para a gente finalizar, o que eu queria saber de vocês? O que eu preciso que vocês digam para quem vai nos assistir? Qual é o diferencial dessa faculdade? Por que eu tenho que ser Fibra? Bom, no curso de Direito, como a professora Edene disse, é algo que não tem em outra instituição. É a disponibilização de livros de direito para cada aluno a partir do 2º semestre até o 10º semestre. Eu achei fantástico. Muito. É um diferencial extremamente bem recebido, né? Os alunos amam isso. Embora nós não façamos uma propaganda à altura, mas a melhor propaganda é o boca a boca, né? Um aluno ou outro vai passando para o outro. Olha, na Fibra nós recebemos livros. Mas vocês podem crescer muito mais. Não, sim. E rápido. São 5 disciplinas, são 5 livros por semestre, por aluno. Olha,
Eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse que fazer direito hoje, eu já era fibra, tá? Pensar que eu vou se tu sair. mudares de ideia e te dedicares à docência... Ai, Jesus! Não, eu quero fazer os cursos livres, tá? O curso livre eu vou lá, faço, tá tudo certo. Vamos falar de extrajudicial, de mediação de conflito, de tudo que vocês quiserem. Mas docência, nesse momento, não. E, além disso, né, a nossa estrutura é muito boa. Todas as salas de aula... Eu vou lá, eu posso ir lá? Claro, deve. Eu quero ir lá. Ó, uma aluna, você é a fibra. Então, Uma vez fibra, sempre fibra, né? Eu quero ir lá, eu quero ir lá. Todas as salas têm o data show, sistema de som, todos os equipamentos necessários para que o Uma sala de júri simulado. Para que o Linda. professor desenvolva as atividades. Um laboratório de um júri simulado, em que, além de utilizá-lo como júri simulado, é utilizado também para diversas atividades. Além disso, os nossos professores, eles trazem a experiência profissional de cada um para a sala de aula. É o magistrado, é o promotor, é o procurador, é o advogado, que trazem a prática deles para a sala de aula. E os alunos, eles gostam disso, né? Tem um professor que ele é icônico, ele traz as experiências dele ao longo da vida, ele ainda está nativo no Ministério Público, em que ele conta os causos, né, dentro da área, e aquilo fica fixado. Às vezes a gente precisa tratar o direito com prática mesmo. Claro, é muito mais fácil. O aluno faz a prova do exame de ordem, por exemplo, aí fala: professor, eu lendo a questão, estava lembrando do senhor falando a caso assim, assim, assado. Isso é muito interessante, né? Então, essa atuação dos professores, a nossa estrutura, essa questão da entrega dos livros e outras atividades que nós desenvolvemos com sucesso, isso demonstra o nosso diferencial, né? E, como você disse, você faz parte da história da Fibra, eu faço parte, né, a professora Irene, e a gente fica muito feliz de alguma forma contribuir na formação das pessoas, fazer com que, ao final, a pessoa alcance o seu objetivo. Nós temos egressos aí na magistratura, na Procuradoria do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, advogados. É um orgulho, né? Não é um orgulho, gente? Muito, muito. É um orgulho muito. A gente ver que aquele aluno que fez parte de tudo que vocês pensaram e construíram juntos e está ali, cresceu, tá lá. É muito legal isso. Muito. É um orgulho. De ver esse reconhecimento, né? Por exemplo, o curso de Direito, hoje ele é o curso no Estado que tem a maior matriz, a maior carga horária dos cursos oferecidos de Direito. Então, a gente até recomenda isso, que as pessoas tenham atenção, porque tem um número mínimo de carga horária que deve ser ministrada para que um curso lhe seja realmente reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, que as pessoas fiquem atentas com a regularidade dos cursos. Então, e assim, além de todo o amor, de paixão que a gente tem pela educação, como eu disse, a nossa bandeira ela é a educação. Nós tratamos as práticas muito cedo. Então, as extensões, ir à comunidade ou trazer a comunidade até a instituição para que as pessoas, os alunos realmente vejam a aplicabilidade daquilo que estão estudando. Por exemplo, hoje, os nossos alunos de medicina veterinária do primeiro semestre estavam na cavalaria da Polícia Militar, fazendo a escuta de cavalo. Que legal. Então, claro, eles vão fazer tudo dentro de um limite. Sim. Não dá para fazer uma intervenção cirúrgica, nada disso. Claro. A gente tem responsabilidade com o tipo de conduta que vai ser adotada. Mas trazer essa prática para bem cedo, para que o aluno possa se reconhecer como profissional, entenda o que a profissão dele vai fazer, qual é a responsabilidade dele. Então, a gente também tem essa responsabilidade com a nossa comunidade, essa responsabilidade com os nossos alunos, com o corpo docente. Então, eu acho que é todo esse grande movimento que está fazendo de nós uma referência
em educação mesmo, uma referência no ensino superior. E no caso do direito, nessa nova matriz, a prática ela é fomentada desde o primeiro período, né? Ele já inicia, claro que atendido às peculiaridades, mas que ele esteja apto a fazer petições, a fazer requerimentos, recursos, atendido, claro, o nível de desenvolvimento técnico-profissional dele, desde o primeiro período até o 10º. Eu penso que isso é muito legal, porque, por exemplo, eu contrato estagiários, advogados, bacharéis, inclusive, como assessores jurídicos, que a gente precisa, tem um corpo todo no escritório. E a nossa dificuldade maior era, né, dele nem saber para onde ele ia. Agora, o que eu percebo? Que os estagiários já chegam entendendo de PJE, já sabem elaborar as petições, né, fazer uma notificação extrajudicial. E isso é bom. Eu sempre me preocupo em qualificar o time que está comigo. Então, eu dou aula, vamos falar da lei 9.099, o que eu posso trabalhar. Então, eu faço isso constantemente, eu gosto muito de fazer isso com os advogados. Olha, a docência... Mas aí é lá dentro, tem que treinar. Então, eu faço muito isso. E tenho o maior prazer de receber os estagiários. E o meu escritório, eu sempre digo, eu não vou escolher um aluno do 5º, 6º, 7º semestre. Não. Eu quero aquele que está começando, para mostrar para ele que ele pode fazer a diferença. E para ele entender se ele realmente quer advocacia. Sim. Porque ele vai levar o dia a dia. Eu brinco muito com eles, eu digo, olha, está preparado? Aqui o negócio é forte. Tô. E eles chegam muito empolgados. E, sim, eu acho que já passaram muitos estagiários. Passaram na OAB, voltaram como advogados, estão nos tribunais. Eu fico muito feliz. Eles passam 5, 6 anos comigo. E todas as vezes que eu vou fazer a festa do escritório, eu chamo eles. Olha, vocês fazem parte disso aqui. Eu não seria ninguém sem vocês. Aí eu chamo todo mundo, vai para lá. É uma festa. E é muito legal, porque eu acho que é isso muito que a gente leva, né, para a vida. Gente, muita gratidão. Eu estou muito feliz em conhecer vocês, que eu ainda não conhecia pessoalmente. Muito feliz em saber como a Fibra avançou, né? Que é um centro universitário, 100% do nosso Pará, né? E com construções de pessoas que são daqui. Já entendi por que ela cresceu tanto, tá? Só por vocês dois, imagina todo mundo junto. Então, deve ser realmente um time muito alinhado, que tem compromisso. Eu acho que é isso que a gente espera. Entendo que todas as empresas, elas precisam cumprir seu papel social também. Vocês estão cumprindo muito bem, porque nós sabemos como nós movimentamos a economia, como nós movimentamos a vida das pessoas, como é que a gente pode transformar isso. E a empresa ela precisa existir para isso, fortalecer o que a gente tem de melhor, né? Nosso povo, nossa comunidade. E a Fibra está de parabéns, né, por esse trabalho lindo que vem fazendo. E vocês não vão escapar mais daqui, não, tá? Já sabe que a gente tem muitas pautas para discutir, para colocar esse alunado aí para discutir. Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, assim, de coração. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar muito com esse projeto. Quem ainda não conhece a fundo, porque às vezes ele ouve fazer uma propaganda, mas ele não sabe efetivamente, né? Obrigada, viu? Obrigada. Cíglia, convite. Muito obrigado. Convite aberto. Não pode recusar. Na faculdade eu vou. De visitar. Não, ficaste com medo que era da docência, né? Não, da docência. Tá fugindo. Mas de nos visitar, de tomar um café lá conosco, para a gente te apresentar a instituição. Vou com o maior prazer. Que é sua. Claro, eu vou com o maior prazer. Vou. E para o pessoal que está nos assistindo, estamos encerrando agora esse papo incrível, maravilhoso e de alto nível, né, gente? Pessoal, muito obrigado aos que nos assistiram até este momento. Estamos à disposição para esclarecer, para tirar dúvidas dos assuntos que foram aqui tratados, relativamente a questões jurídicas, a Fibra. Estamos de portas abertas e eu quero aproveitar e agradecer a Cíglia pelo convite
Dizer que a Fibra está de portas abertas, estamos aguardando uma visita sua. Já vai sair agendado daqui. Certo. Vamos tomar aquele café. Aquele café. E estamos também à disposição para qualquer dúvida. Manda aí a sua pergunta e nós vamos responder. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Não te esquece, se não está inscrito, clica aqui, está aqui o link embaixo. Clica no canal, te inscreve, ativa as tuas notificações, que tu vai ficar sabendo de tudo quando é que o podcast vai no ar. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus.